Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre o poema A Plenos Pulmões, de Vladimir Mayakovsky, conforme a nossa proposta de estudarmos os grandes poemas do século XX, como A Terra Devastada, de T.S. Eliot, Os Cantos, de Ezra Pound, A Máquina do Mundo, de Drummond, Cemitério Marinho, de Valéry, entre outros. Trazer esses autores e textos para um curso de escrita criativa pode parecer algo inusitado, ou mesmo fora do escopo de um curso desse tipo. Mas eu acredito que, para aprendermos a escrever poesia, não basta estudarmos conceitos básicos, figuras de linguagem, métrica, rimas, dicas práticas para leitura e escrita. Tudo isso é necessário, mas precisamos também nos habituar a ler e reler sempre a poesia de alto repertório, pois ela é a melhor professora, onde encontraremos todos os recursos poéticos em seu estado de perfeição. Isso não significa que vamos imitar Drummond ou Valéry, o que seria impossível, mas aprender o máximo que conseguirmos com a leitura desses mestres. Esse é um dos diferenciais do Laboratório de Criação Poética e desse curso de escrita criativa em relação a outros cursos, né? Há vários cursos online, presenciais, mas geralmente eles ficam apenas no básico. A nossa ideia é trazer o básico, sim, e trazer informações mais avançadas também, para um estudo mais aprofundado da poesia. Bem, a poesia de Mayakovsky apresenta uma vertente lírica, em que o tema do amor se aproxima da concepção idealizada do trovadorismo do século XII e também da tradição romântica. Basta lermos um poema como Lilítica, ou Carta a Tatiana Yakovleva, ou qualquer um dos poemas amorosos do poeta russo. Ele é sempre um apaixonado, né, um descabelado, que lembra muito essa tradição. Encontramos ainda uma vertente satírica, em que o poeta utiliza figuras de linguagem como a metáfora e a hipérbole para ridicularizar poetas rivais, capitalistas, políticos e generais reacionários. Uma vertente épica, em que a Revolução Socialista é saudada como um evento heróico, comparável à jornada dos heróis gregos na Ilíada e na Odisseia. Uma vertente metalinguística, em que a própria poesia é abordada de maneira crítico-criativa. Uma vertente urbana, em que a cidade é retratada de maneira caricatural, quase fantástica, como nos filmes expressionistas de Fritz Lang. E uma vertente utópica, em que o poeta expressa a sua esperança no futuro, um futuro tecnológico, igualitário, libertário, em que o planeta Terra já não conhece fronteiras, distinções de gênero, classe social, nem propriedade privada. E ainda uma vertente tanática, de Thanatos, né?
em que a morte, no caso, o suicídio, é o tema central. Todas essas vertentes não aparecem de maneira isolada em sua poesia, bem ao contrário. Elas, não raro, se misturam e interpenetram em um mesmo poema, como A Plenos Pulmões, que pertence à vertente utópica e, ao mesmo tempo, à vertente épica, embora com um certo timbre melancólico, que já prenuncia o suicídio do poeta em 1930, aos 36 anos de idade. Vamos agora ler e comentar o poema na tradução de Haroldo de Campos. Caros camaradas futuros, revolvendo a merda fóssil de agora, perscrutando estes dias escuros, talvez perguntareis por mim. Ora, começará vosso homem de ciência, afogando os porquês num banho de sabença. Conta-se que outrora um férvido cantor a água sem fervura combateu com fervor. Professor, jogue fora as lentes bicicleta. A mim cabe falar de mim, de minha era. Eu, incinerador. Eu, sanitarista. A revolução me convoca e me alista. Troco pelo fronte a horticultura airosa da poesia, fêmea caprichosa. Ela a jardina o jardim, virgem, vargem, sombra, alfombra. É assim o jardim de jasmim, o jardim de jasmim do Alfeni. Este verte versos feito regador. Aquele os baba, boca embabador, bonifrates encapelados, descabelados vates. Entendê-los ao diabo, quem há de quarentena é inútil contra eles. Mandolinam por detrás das paredes. Tarantim, tarantim, tarantem. Triste honra se de tais rosas minha estátua se erigisse. Na praça escarra a tuberculose. Putas e rufiões numa ronda de sífilis. Também a mim a propaganda cansa. É tão fácil alinhavar romanças, mas eu me dominava, entretanto, e pisava a garganta do meu canto. Escutai, camaradas futuros, o agitador, o cáustico caudilho, o extintor dos melífluos enxurros. Por cima dos opúsculos líricos, eu vos falo, como um vivo aos vivos. Chego a vós, à comuna distante, não como ISN, guitarra arcaica, mas através dos séculos em arco, sobre os poetas e sobre os governantes. Meu verso chegará, não como a seta, lírico amável, meu verso chegará, não como a seta, lírico amável, que persegue a caça, nem como ao numismata a moeda gasta, nem como a luz das estrelas decrépitas. Meu verso com labor rompe a mole dos anos e assoma a olho nu, palpável, bruto, como nossos dias chega o aqueduto levantado por escravos romanos. No túmulo dos livros,
versos como ossos. Se estas estrofes de aço, acaso descobrirdes, vós as respeitareis, como quem vê destroços de um arsenal antigo, mas terrível. Ao ouvido não diz blandícias minha voz, lóbulos de donzelas, de cachos e bandós, não faço enrubescer com lascivos rondós. Desdobro minhas páginas, tropas em parada, e passo em revista o front das palavras. Estrofes estacam, chumbos severas, prontas para o triunfo ou para a morte. Poemas canhões, rígida coorte, apontando as maiúsculas abertas. Eila, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta. Rimas em riste, sofreando entusiasmo, eriça suas lanças agudas. E todo este exército aguerrido, 20 anos de combates não batido, eu vos dou, proletários do planeta, cada folha até a última letra. O inimigo da colossal classe obreira é também meu inimigo fidagal. Anos de servidão e de miséria comandavam nossa bandeira vermelha. Nós abríamos Marx, volume após volume, janelas de nossa casa, abertas amplamente, mas, ainda sem ler, saberíamos o rumo, onde combater, de que lado, em que frente. Dialética não aprendemos com Hegel. Invadiu-nos os versos ao fragor das batalhas, quando, sob o nosso projétil, debandava o burguês, que antes nos debandara. Que essa viúva desolada, Glória, se arraste após os gênios, Merencória. Morre meu verso, como um soldado anônimo, na lufada do assalto. Cuspo sobre o bronze pesadíssimo, cuspo sobre o mármore viscoso. Partilhemos a glória entre nós todos, o comum monumento, o socialismo, forjado na refrega e no fogo. Vindouros, varejai vossos léxicos. Do letes brotam letras como lixo, tuberculose, bloqueio, meretrício. Por vós, geração de saudáveis, um poeta com a língua dos cartazes, lambeu os escarros da tises. A cauda dos anos faz-me agora um monstro, fóssil coleante. Camarada vida, vamos para adiante, galopemos pelo quinquênio afora. Os versos, para mim, não deram rublos, nem mobílias de madeiras caras. Uma camisa lavada e clara e basta, para mim é tudo. Ao Comitê Central do futuro ofuscante, sobre a malta dos vates, velhacos e falsários, apresento, em lugar do registro partidário, todos os 100 tomos dos meus livros militantes. Há uns 20 anos já que eu conheço esse poema, que eu leio e releio, e todas as vezes eu me arrepio, né, com a leitura de Mayakovsky. Bem, este poema é talvez o mais sincero documento político escrito por Mayakovsky, insatisfeito com a política cultural
adotada pela União Soviética no período regida pelo realismo socialista, e magoado com as críticas mesquinhas que sofreu por parte de outros poetas e críticos, mas permaneceu leal ao Partido Comunista e à construção do regime socialista em seu país. Logo nas primeiras linhas, o poeta escreve: caros camaradas futuros, numa referência aos leitores de um outro tempo, que lerão sua poesia quando ele não estiver mais entre os vivos. A obsessão pelo futuro aparece em muitos poemas e peças teatrais de Mayakovsky, como o poema O Amor, musicado por Caetano Veloso e cantado por Gal Costa, e a peça O Percevejo, que foi encenada no Sesc Pompeia, em São Paulo, na década de 80, que eu tive o privilégio de assistir, em que o poeta imaginava naves espaciais de outros planetas socialistas que visitavam a Terra após a vitória da Revolução em todos os continentes e até mesmo na galáxia, suprema hipérbole política do poeta. Nas estrofes seguintes, lemos diferentes blocos temáticos alinhados na estrutura geral do poema: a crítica aos poetas acadêmicos, a recusa às homenagens oficiais, a defesa de seu próprio trabalho poético, que ele compara ao Exército Vermelho, em novo voo hiperbólico, por exemplo, aqui: desdobro minhas páginas, tropas em parada, e passo em revista o front das palavras. A hipérbole é aquela figura de linguagem que aumenta ou diminui o tamanho de uma coisa muito além das suas dimensões naturais. As próprias figuras de linguagem aparecem em seu desfile bélico-poético. Eila, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta, rimas em riste, sofreando entusiasmo, eriça suas lanças agudas. Após a longa exposição metalinguística, Mayakovsky volta o seu olhar para os operários e camponeses, a quem dedica seus versos. Recorda a situação de injustiças sociais da Rússia czarista, a situação do Estado operário russo nos primeiros anos da construção do socialismo, aludindo, inclusive, aos planos quinquenais que estimularam o desenvolvimento industrial da União Soviética, que permitiu a esse país vencer a Alemanha nazista. Inclusive, dia 9 de maio é a data em que os russos comemoram o que eles chamam, ainda hoje, de a Grande Guerra Pátria. Quanto ao trabalho formal do poema, o primeiro aspecto a ser observado é a sua espacialização, que difere radicalmente daquela usada por Mallarmé em O Lance de Dados. Mayakovsky não busca a criação de estruturas geométricas à maneira do construtivismo, nem fragmentar o verso, mas usar a visualidade para enfatizar a oralização do poema, escrito para ser lido em voz alta.
assim como As Folhas da Relva, de Walt Whitman, que Mayakovsky leu na tradução para o russo, e de quem recebeu forte influência, tanto no uso do verso longo, quanto na presença hiperbólica do eu. Vamos lembrar que o Whitman escreveu na Canção para Mim Mesmo: canto a mim mesmo e celebro a mim mesmo. Curioso observar que os dois poetas, o que cantou a Revolução Americana e o que cantou a Revolução Russa, ao mesmo tempo que se identificavam com as massas, com a democracia e o socialismo, também colocassem o eu lírico de maneira ampliada em seus poemas. Mayakovsky escreve versos longos, de fôlego, mas eles são seccionados em várias linhas espacializadas, o que permite enfatizar a sonoridade das palavras e o ritmo do verso. As rimas estão presentes, reforçando a música das palavras, mas sem obedecer a sequências fixas. Há, inclusive, mudanças súbitas de ritmo e rima, que não prejudicam a melodia geral do poema, como acontece nessas linhas. Troco pelo front a horticultura airosa da poesia, fêmea caprichosa. Ela jardina o jardim, virgem, vargem, sombra, alfombra. É assim o jardim de jasmim, o jardim de jasmim do alfenim. Este verte versos feito regador, aqueles baba, boca embabador, bonifrates encapelados, descabelados vates. Entendê-los ao diabo, quem há de quarentena é inútil contra eles. Mandolinam por detrás das paredes. Tarantim, tarantim, tarantem. Então, junto com a variedade das rimas e com a mudança dos ritmos, nós temos ainda os jogos aliterativos, né? Baba, boca, babador, bonifrate, e mesmo onomatopeias, como esse tarantim, tarantim, tarantem. As mudanças de ritmo correspondem também mudanças nos blocos temáticos, que ora enfocam acontecimentos históricos, biográficos, literários ou inserções metalinguísticas. O poema longo de Mayakovsky tem unidade, mas essa unidade é construída com diversas camadas ou blocos temáticos e formais que se relacionam entre si. Há uma valorização da linguagem coloquial, como se o poeta estivesse conversando com os seus camaradas futuros. O uso da gíria, do palavrão e o predomínio do substantivo sobre o adjetivo. E ainda a criação de neologismos, como guitarra arcaico. Vamos recordar que Mayakovsky fazia parte do grupo cubo-futurista russo, bem diferente do futurismo italiano, no mínimo ideologicamente, ainda que compartilhando algumas pesquisas formais. E no grupo cubo-futurista, dava-se uma ênfase especial
a criação de neologismos, inclusive a chamada linguagem Zaun, utilizada por Klebnikov, né, formada por termos abstratos, sem nenhum sentido referencial. Mas, voltando ao poema A Plenos Pulmões, aqui a linguagem é precisa e objetiva, como a lâmina de uma baioneta. Há personagens que aparecem no poema, sobretudo poetas, como ISN, ou filósofos, como Marx e Hegel, e, sobretudo, o anônimo personagem coletivo, que é a classe trabalhadora russa, além dos poetas desafetos de Mayakovsky, que aparecem aqui de maneira sarcástica. A metalinguagem está presente, sobretudo no trecho Eila, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta, rimas em riste, sofreando o entusiasmo. As comparações metafóricas também se fazem presentes na composição, como nesta sequência. Meu verso chegará, não como a seta, lírico amável, que persegue a caça, nem como ao numismata a moeda gasta, nem como a luz das estrelas decrépitas. Meu verso com labor rompe a mole dos anos e assoma a olho nu, palpável, bruto, como a nossos dias chega o aqueduto levantado por escravos romanos. No túmulo dos livros, versos como ossos, se estas estrofes de aço, acaso descobrirdes, vós as respeitareis, como quem vê destroços de um arsenal antigo, mas terrível. Interessante nessa passagem do poema, tanto as comparações metafóricas, quanto a variedade de rimas usadas pelo poeta. Final do poema, dirigido aos caros camaradas futuros, funciona como um testamento, no qual o poeta cede os direitos de seus 100 volumes de livros militantes no lugar do registro partidário. E, ao mesmo tempo, é um último petardo de sarcasmo disparado contra os vates velhacos e falsários que tanto atormentaram a sua vida. Estes são apenas alguns aspectos do poema de Mayakovsky, mas que ajudam a iluminar um pouco a leitura. A respeito dos vates velhacos e falsários, vale a pena recordar um pouco da biografia do poeta, né? Que, embora escrevendo de uma maneira mais refinada, sempre trouxe para a sua poesia a temática política e social. No entanto, a partir de um congresso do Sindicato dos Escritores Soviéticos, foi aprovada uma tese apresentada pelo escritor Máximo Gorki, que era muito respeitado na União Soviética. E nessa tese, Gorki condena a poesia simbolista, a psicanálise, a filosofia de Nietzsche e Schopenhauer, as tendências de vanguarda. Para ele era tudo frescura pequeno-burguesa, né? Uma visão pessimista, nihilista de mundo, né? Oposta aos interesses, né, das massas, enfim. Foi um documento horrível.
E o Sindicato dos Escritores aprovou esse documento, que também preconizava uma arte positiva, uma arte que tivesse aquilo, né, que Gorky chamava de o herói positivo, ou seja, o camponês, o soldado, o operário, né, sempre numa ação revolucionária. E que fosse uma arte facilmente compreensível pelas massas, uma arte de propaganda. Bom, que o sindicato tenha aprovado essa tese, até aí tudo bem, né? Cada sindicato aprova o que bem entende. E essa tenha sido uma das tendências da arte soviética. Tudo bem, todas as tendências são válidas. E há boas coisas no realismo socialista, inclusive. O grande problema foi ele se tornar uma política de Estado, por iniciativa de um ministro, né, de Stalin, chamado Zdanov. Há duas grafias para o nome dele, né, com Z e com J, Zdanov ou Zdanov. Então, ele aprova esse relatório como política oficial de Estado para a cultura e a arte. A partir daí, tudo aquilo que não se encaixasse, né, no realismo socialista passava a ser mal visto. Até 1930, ainda houve uma liberdade de criação bastante razoável. A partir de 1930, a situação fica difícil. Mayakovsky não foi pressionado diretamente pelo Estado russo. O mais triste é que ele foi pressionado por seus colegas poetas e por críticos, seja por inveja, seja por qualquer outro sentimento negativo, né, em relação a Mayakovsky. E após a sua morte, esses vates velhacos e falsários escreveram um abaixo-assinado e enviaram para Stalin, pedindo que Mayakovsky fosse banido da história literária soviética. Stalin recebeu o documento, leu, pegou uma caneta, riscou o papel com um X e escreveu embaixo: Mayakovsky é o maior poeta da era soviética, ponto. Quem discordar que venha falar comigo. Aí não se falou mais sobre o assunto. E Mayakovsky, até hoje, é o grande poeta nacional da língua russa. Bem, como nós ainda temos algum tempinho, eu vou ler para vocês um outro poema de Mayakovsky, que eu gosto muito, que se insere naquela vertente erótico-amorosa, né? Que dialoga tanto com o romantismo quanto com os trovadores medievais, que é a Carta a Tatiana Yakovleva. Em geral, são apresentados dois motivos, ou duas suposições de motivo, para o suicídio de Mayakovsky. Para alguns, teria sido o fora que ele levou de Lilia Brick. Ele tinha uma relação de ménage à trois, né, consentida, com a Lilia Brick, né, e o marido dela, Ossip Brick. Ou seja, a Lilia, né, tinha relações com os dois. Isso era conhecido e aceito. Até que uma hora, Mayakovsky disse para Lilia: ou ele ou eu. E essa pergunta é sempre perigosa, né? Porque permite duas respostas, no mínimo. E ela resolveu ficar com o marido. Ela tinha grande admiração, né, pelo Ossip e não queria magoá-lo. Mayakovsky saiu ferido, né, da relação, mas logo a seguir ele teve outros casos amorosos, também mal-sucedidos. Por exemplo, com a bailarina russa Tatiana Yakovleva, que resolveu emigrar
para a França, porque ela recebeu um convite para trabalhar como bailarina na Ópera de Paris. E Mayakovsky sentiu aquilo como uma dupla traição, como uma traição a ele e uma traição à Revolução. Aí ficou puto da vida e escreveu esse poema que eu já vou ler para vocês. Então, esse é um dos possíveis motivos alegados. Levou fora da Lilia Brick. O outro motivo alegado é que ele estaria em desacordo com o regime soviético na época de Stalin. Não temos nenhum documento que comprove isso, pelo contrário. Os últimos poemas de Mayakovsky, incluindo A Plenos Pulmões, o poema longo dedicado a Lenin, ele sempre se refere aos planos quinquenais, à industrialização, à coletivização da agricultura, ao Partido Comunista e ao próprio Stalin, de maneira muito elogiosa, né? Um tom épico mesmo. Claro que ele teve conflitos com o realismo socialista e com esses poetas e críticos que o perseguiram, mas não há sustentação, né, para essa hipótese de uma dissidência política, uma vez que não temos uma carta, um poema, qualquer texto de autoria de Mayakovsky em que ele critique o regime soviético. Por outro lado, os poemas que falam de suicídio vêm desde 1915, como A Flauta Vértebra. Em 1915, ele não tinha ainda a relação com Lilia Brick. E em 1915, não tinha nem Revolução, que aconteceu 2 anos depois. E ele já falava em suicídio. E isso em vários poemas. Uma terceira hipótese, que eu acho plausível, é que haja alguma questão de ordem psiquiátrica em Mayakovsky, pelo fato de que, durante quase 20 anos, ele escreveu poemas em que o suicídio estava presente. Então, esse era um tema obsessivo em sua poesia. Bem, mas vamos ler a carta a Tatiana Yakovleva. No beijo das mãos, na boca que me beija, no corpo dos meus próximos que freme, a cor das minhas repúblicas, vermelha, deve estar sempre acesa. Eu não amo o amor de Paris. Aqui já é uma cutucada na Tatiana. Cadelinhas de seda que se enfeitem em vão. Espreguiço-me e vou dormir, como quem diz, tu bo aos cães raivosos da paixão. Na estatura, só você me ombreia. Fique, pois, sobrancelha a sobrancelha, ao meu lado. Mayakovsky era um homem muito alto, mesmo para os padrões russos. E Tatiana também, né? Daí esse verso, só você me ombreia. Deixe que eu faça alarde, como homem, da grandeza da tarde. 5 horas, e a partir de agora, o pinheiral humano espesso amaina. Esmorece a cidade e sua faina. Ouço apenas a discussão dos apitos, dos trens para Barcelona, ríspidos. No céu negro, raios riscam passos, um trovão de impropérios no drama dos espaços. Nuvens de tempestade? Não, simples sanha do ciúme que remove montanhas. Não creia nessa estulta argila bruta dos vocábulos. Reparem aqui no jogo de assonâncias, né, em U, que esse tumulto não te cause susto, hei de frear, hei de domar o impulso de um sentimento de rebentos fidalgos. A sarna da paixão pode cair em prostas, mas a alegria
esta não se esgota. Quero cantá-la como quem conversa longamente, singelamente, em versos. Ciúmes, esposas, lágrimas, se danem, como o Vií. Vií é o nome de um rio. Com suas vistas congestas, não é por mim que tenho ciúmes. Antes me enciumo pela Rússia soviética. Eu vi os remendos sobre as costas, que a tísica lambia, suspirando. E então, a culpa não é nossa, 100 milhões andavam definhando. Hoje, para esses, nossa feição mais terna. Nem todos se corrigem com esporte, mas em Moscou serão úteis, criaturas com teu porte. Falta-nos também gente de longas pernas. Para isso, em meio à neve e em meio ao tifo, você andou com essas pernas altivas para entregá-las numa ceia furtiva às carícias de empresários petrolíferos. Pare de cismar, olhos sem rumo, pestanejando sob os arcos a prumo. Venha cá para o abraço cruzado de meus grandes braços desajeitados. Você não quer? Hiberne então à parte, no rol dos vilipêndios, marquemos mais um X. De qualquer modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris. Esse poema eu acho muito legal, que ele consegue fazer uma síntese entre o eu lírico e o eu social, a questão amorosa e a questão política, né? São inseparáveis em Mayakovsky. O amor, a poesia e a revolução são três coisas inseparáveis. E aqui, quando ele fala, de qualquer modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris, ele está pensando não apenas na conquista da mulher amada, mas também na conquista de Paris pelos revolucionários. Está pensando na tomada de Paris, né, pelos operários e camponeses da França. Pois é, às vezes, o Mayakovsky me lembra também aqueles sambas canção, né, de dor de cotovelo, do Lupicínio Rodrigues. Você há de rolar como as pedras que vão para o rio. Uma música de corno bem feita. Enfim, em suma, esse era o conteúdo que eu tinha para vocês. E reparem que na carta Tatiana, assim como em A Plenos Pulmões, nós temos a mesma estrutura, ou seja, vários blocos temáticos e rítmicos, em que ele vai mudando, né, os assuntos, vai mudando as rimas, vai mudando o ritmo, fazendo comparações metafóricas e jogos de aliteração, né, de assonância, às vezes usando onomatopeias, e sempre com as linhas espacialadas, pelo menos nos poemas longos de sua última fase. Ele não alinhava os poemas à esquerda, né, como no início, mas ele faz um alinhamento geométrico. Eu vou escanear os poemas, depois enviarei para vocês, junto com o vídeo das aulas, da aula. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula. Boa noite a todos e a todas. E na semana que vem conversaremos sobre o poema em prosa. Até lá!